Para o diabo é M-A-O-T. Para Deus é sim, 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 sim. Às vezes o que vem de Deus, meu irmão, é uma repreensão. Tem que dizer sim. É igual o filho, nós pregamos aqui, hein? Isso foi quarta-feira. O filho tem que dizer para o pai. Quando o pai repreende, sim, Senhor, porque é para o bem. Sim, sim, às vezes o recado é uma repreensão. E você diz sim com a mesma alegria quando depois Deus vem e fala com você: toma a tua bênção. Aí você fala de novo: sim, Senhor. Amém? É a repreensão e a bênção, é o aprendizado e a promessa. Tudo acontece ao mesmo tempo em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, ó, o Espírito Santo toca no meu coração. Quem quiser, amém? A partir de hoje, a qualquer momento aqui para frente, aqui presencialmente, no WhatsApp, por telefone, por onde você quiser, exercícios espirituais, tá? Está aberta as inscrições, amém? Nós vamos trabalhar isso nessa igreja com quem obviamente quiser, amém? Vamos procurar. Meu irmão, não sei nem como, tá? Estou só falando, estou dando um recado. Profecia pura aqui. Não sei o que vai acontecer, Deus está mandando dizer. Está aberta a matrícula para os exercícios espirituais. Tá bom? Quem tiver interesse vai me procurar a partir de hoje. Amém? Fala, pastor, eu quero fazer os exercícios espirituais. Nós vamos fazer aqui. Amém? Algo Deus está preparando para você. Você, eu não sei quem, pode ser todos, pode ser alguns. Amém? Mas aí depende do seu sim. Você tem que querer. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma a cruz e me segue. Ou seja, Jesus só fala, a ação é toda sua. Amém? Você tem que dizer sim, pegar a cruz e seguir. Amém? Então eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, partindo, enquanto a gente estiver tomando um cafezinho, vou tomar nota de todo mundo que quiser. Não sei o que vai vir por aí, vou começar a orar sobre isso hoje. Amém? Nós vamos fazer exercícios espirituais. Vamos aumentar essa comunhão que você tem com o Espírito, principalmente, meu irmão, quem ainda não está recebendo o toque do Espírito, amém? Amém. Precisa praticar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Agora vamos para a boa e santa palavra. Hoje nossa pregação está baseada, está baseada lá em 2 Samuel, amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Pode localizar aí em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 12. Em nome de Jesus. Chegou no capítulo 12, nosso versículo é 16. Mas não vamos começar a leitura não, porque eu ainda vou introduzir, amém? Ainda vamos falar o que acontece até chegar nesse momento aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 16. Pastor, por que o senhor se corrigiu quando falou segunda? Porque segunda é carne. Amém? Segunda aos Coríntios, amém? Agora, quando é Samuel, é livro, então é segundo aos Coríntios, amém? Irmão, só coloca ali na tomada. Em nome de Jesus. Chegamos? Glória a Deus. Mas agora não olha nem para a Bíblia nem para a terra. Presta atenção aqui primeiro na contextualização. Muito bem, meus irmãos, todo mundo aqui conhece o rei Davi, não conhece? Levanta a mão aí quem conhece, nem precisa, né? Mas pode falar assim, levanta a mão quem não ouviu falar no rei Davi, né? Todo mundo ouviu falar no rei Davi. O rei Davi, ele traz muitas lições para a nossa vida, lições muito positivas. Por exemplo, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não tinha problema nenhum em buscar a Deus toda vez que ele precisava fazer uma tarefa difícil, amém? Às vezes Deus falava, vai para a esquerda, ele não pegava na segunda vez e ia no automático, não, ele perguntava para Deus de novo, e agora, Senhor, é pela esquerda de novo? Aí ele escutava, não, agora é pela direita. Isso fez dele uma pessoa de vitórias, amém? O rei mais importante da história de Israel. Ele inaugurou a casa de Davi, que levaria a ninguém menos do que o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que privilégio, amém?
Davi, ele, através da sua história, nós aprendemos muitas coisas boas, coisas que nós devemos fazer como ele. Amém? Era um homem que orava, era um homem que lutava, era um homem que fazia poesia. Muitos salmos são da pena de Davi, amém? Inspirado pelo Espírito Santo. Mas Davi também, como todos os seres humanos, todos, absolutamente todos, também errou. E também os erros dele servem de testemunho para nós, naquilo que nós não devemos fazer. Hoje nós vamos abordar duas partes. Vamos começar falando uma coisa muito ruim que Davi fez, e que portanto serve de exemplo a gente não fazer. Mas eu quero me concentrar principalmente na segunda parte, que é uma coisa que Davi fez e que deve nos inspirar. E eu vou mostrar a base bíblica. Não está escrito aqui, mas eu imagino da onde Davi tirou a força para fazer uma coisa que dificilmente o ser humano consegue fazer, se não for sob a unção de Deus. Pastor, o que é isso tudo? Vamos agora amarrar as pontas. Primeiro, sabemos que Davi foi coroado rei de Israel. E como rei, ele empreendeu várias lutas no entorno do seu país para fixar as fronteiras do Estado de Israel. Ele tinha que lutar contra inimigos que ameaçavam a segurança de seu povo. E ele foi bem sucedido em todas essas guerras. Tanto é que ele estabeleceu uma paz que Salomão, seu filho, acabou usufruindo e podendo inclusive construir o templo. Por isso que, meu irmão, minha irmã, não foi uma vez, nem duas, nem vai ser a última que eu vou dizer: em tempos de paz, construa o templo de Deus, amém? Porque haverá guerra. Enquanto nós estamos em paz, a gente se edifica, para quando vier a guerra, a gente poder combater, amém? Então, Davi é um homem de guerra. O período de Davi é um período de guerra, para que depois Salomão fosse um período de paz. Davi foi bem sucedido em todas as campanhas. Mas chegou uma hora que é muito ser humano isso, em que Davi relaxou. Eu fico imaginando, Davi como deve ter ido para a primeira batalha, Imaginando não, a Bíblia descreve, não é isso? Qual foi a primeira batalha de Davi? Contra Golias, Você vê ali um Davi, um molequinho, franzino, pequeno. Mesmo que ele não fosse tão franzino e tão pequeno, em comparação a Golias, ele era um inseto. Mas ele foi para cima de Golias em nome do Senhor. Tampou aquela pedra na cabeça dele, e mais do que isso, foi para cima, pegou a espada e arrancou a cabeça. Ou seja, mais impetuosidade impossível. Quando tudo era contra, ele foi para cima e venceu. Esse Davi, como esse Davi brilhava. Meu irmão, minha irmã, às vezes na sua vida você já brilhou. Às vezes você era aquela pessoa que acordava de madrugada e ficava orando 1, 2, 3 horas até o sol nascer. E não se importava, lavava o rosto e ia para o trabalho, como se tivesse dormido 20 horas. E talvez hoje o Espírito Santo cutuca nas suas costas até te dar bicuda e você não levanta. Cuidado, meu irmão. Deixa a luz de Deus continuar brilhando. Às vezes você era aquela pessoa que acordava cedo para ir trabalhar, ia com tudo para o trabalho, fazia uma mega diferença, mas hoje em dia, meu irmão, nem com um balde de água na cara você acorda. Às vezes você virou aquele o senhor atestado médico. Cuidado, meu irmão, não relaxe. Às vezes você foi aquele maridão que levava flores, bombons, elogiava a esposa, ou a esposa que fazia o café da manhã e levava para o marido na cama, toda amorosa, simpática, risonha. E hoje talvez você, marido, é aquele que nem olha para o rosto da sua esposa, e você, esposa, talvez seja aquela pessoa que só reclama do marido. Cuidado, meu irmão, Tá, deu para entender, Cuidado. Davi era intrépido, mas num certo ponto da vida ele relaxou. Uma guerra venceu, 2 venceu, 3 venceu, 4 venceu, 5 venceu, 10 venceu. Eu ganho todas mesmo.
Ah, eu tenho essa esposa mesmo, eu tenho esse marido mesmo, eu tenho esses filhos mesmo, eu tenho esse emprego mesmo. Deus olha por mim mesmo, né? E aí relaxa. Cuidado, né? Quando a gente relaxa, o diabo aproveita. Nós não vamos ler porque não é a palavra central, amém? Mas vem comigo porque essa passagem todo mundo conhece. Davi estava em guerra, mas ao invés de ir para a frente de batalha e liderar os seus homens, ele resolveu ficar no palácio, relaxando. Mandou Joabe no lugar dele. Vai lá, Joabe, vai lá lutar para ele. E relaxadão, foi passear. Foi passear nas sacadas do palácio. E aí ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Se afeiçoou por essa mulher, desejou essa mulher, se deitou com essa mulher, engravidou essa mulher. De quem nós estamos falando? Batseba. Conhece essa história? Conhece? E se Davi, não, o se na história é uma coisa fantástica. E se, meu irmão, cuidado e se na sua vida, tá? Não vive no ensino, não faz. E se Davi estivesse na guerra? Não estava relaxado, não estava passeando, não tinha olhado para o lugar que não devia, não tinha visto aquela mulher, não tinha desejado, não tinha se deitado com ela, não tinha engravidado. Se ele estivesse onde ele tinha que estar, se ele não tivesse relaxado. O cuidado que o diabo ele se aproveita. Lembra que é o mundo que fala isso, mas vale a pena, tá? A gente ouvir, às vezes tem sabedoria aí fora. Cabeça vazia, oficina do capeta. Se a pessoa está ali focada numa tarefa, focada numa missão, meu irmão, o diabo não encontra espaço. Mas está relaxado, com o WhatsApp na mão, dando papinho que não deve, né? Vamos aqui atualizar a situação do Davi? Olhando o serviço de streaming que não deve, né? Olhando a internetzinha onde não deve, né? Frequentando onde não deve. Aí vem a tentação. Cabecinha vazia, o diabo vai e preenche com desejo que não deve. E ele poderoso, Deus deu poder para ele, ele podia tudo, né? Cuidado, Deus te colocou numa alta posição, meu irmão. Cuidado para que não caia. Cuidado. E aí, como um princípio, como um precipício chama outro precipício, daqui para frente foi tudo errado. Engravidando a mulher dos outros, ele sabia qual que era a lei. Eu nem sei se a preocupação dele era perante Deus, não me parece. Ele já estava preocupado com o que ele seria visto pelo povo e quiçá o que aconteceria com ele, porque a lei era clara: quem adulterar, pedra na cabeça. Então ele chama o marido de Batseba, Urias, conhece, né? Lembra de Urias? Homem justo, guerreiro, índole boa, era o marido daquela mulher. Meu irmão, quando a gente lê essa história mais novos, como que pesa o coração. Nossa, Davi, que feio, hein? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você também tem essa feiura dentro de você. Não acha que Davi, não julga Davi não, tá? Examine-se, pois, o nome a si mesmo, porque esse gatilho está dentro de você, igualzinho está nele. Arranca isso, meu irmão. O exemplo de Davi não é para julgar Davi, é para ver Davi dentro de você e impedir que esse Davi se manifeste, porque as consequências a Bíblia deixa claro, não serão boas. Então Davi chama Urias de volta e diz: Urias, vai lá, deite-se com a sua mulher. Olha só, um precipício puxando o outro, né? Já fez toda a bobagem, agora ele já está mandando, olha, já está agindo com mentira, já está manipulando, olha que coisa feia. E contrasta com a justiça de Urias, que disse: não, como assim, meu Senhor? Se meus companheiros estão em guerra, como eu haveria de deitar com a minha esposa? Se os meus amigos estão longe das esposas deles, longe das famílias deles, eu não vou fazer uma coisa dela. Ele foi e acampou do lado de fora da cidade com os soldados. Olha que homem justo, que homem íntegro, que só serve para jogar mais luz na vergonha de Davi. E um precipício puxa outro precipício. E Davi então vai e manda uma carta para Joabe. Coloca Urias na frente de batalha e recua.
deixa ele sozinho, o que isso ia gerar? O que ia acontecer com Urias? Ia ser morto. Joabe cumpriu as ordens, é o rei. Urias é morto. Esse sangue ficou na mão de quem? De Davi. Qual é a diferença se Davi tivesse sacado a espada e matado ele? Nenhuma. Ele usou a autoridade dele para prejudicar o outro. Cuidado, meu irmão. Quando Deus te dá autoridade, não é para o seu deleite, muito menos para você fazer bobagem, muito menos para você pecar. Se Deus te deu poder, meu irmão, minha irmã, que poder é esse, pastor? Eu não sou tão humilde, não, meu irmão. Deus te deu poder, sim. Primeiro, poder dos seus pensamentos, poder sobre a sua própria vida. Graças a Deus, ninguém aqui é escravo, não, né, meu irmão? Então, pronto, já tem poder aí. Você tem poder sobre suas ações. E depois, os seus filhos, seus parentes mais próximos, marido, esposa, casa, né, posição que você tem no seu emprego, né? Às vezes patrão, às vezes chefe, às vezes gerente. Você está se colocando numa posição de destaque? Meu irmão, minha irmã, vigia, tá? Não usa essa posição para fazer o mal, não. A tua pena acaba dobrando. Porque além de você pecar, você obriga os outros a pecar também, né? Davi obrigou Joabe a pecar. E aí, como não poderia ser diferente, Urias morto, sangue na mão de Davi, com a mulher grávida dos outros. Ele ainda tentou amenizar, foi lá e casou-se com ela. Viúvo nem pode, né? Casou. Aí vem o profeta Natan. Talvez Davi nessa altura já deve ter pensado assim: tá tudo bem, agora já resolveu o problema. Não, os homens podem não ficar sabendo, mas Deus sabe de tudo, amém? A fatura pode chegar agora, mas ela vai chegar. E ela chegou com Natan, que confrontou Davi. Não é a palavra de hoje, amém? Então aqui fica só, todo mundo sabe que isso aconteceu, não sabe? Depois consulta lá, está tudo em 2 Samuel capítulo 11. Natan confronta ele. Agora nós já estamos no capítulo 12. Natan confronta ele. E Davi fica sabendo que aos olhos de Deus ele cometeu um erro grave. Meu irmão, Davi se arrependeu. Davi pediu perdão para Deus. Meu irmão, quando nós erramos, nós pedimos perdão para Deus. E a gente não pode colocar limite nesse pedido. Tem que ser de coração. Você tem que sentir a vergonha, você tem que sentir a dor do pecado, porque senão não adianta. Mas uma vez ministrada a maravilhosa misericórdia de Deus na sua vida, segue em frente. Não adianta ficar parado. Como Jesus disse, vai e não peque de novo. Eu também não te condeno. Não peca de novo. Aquele pecado aos olhos de Deus está perdoado. Começa a se reerguer. Mas isso não significa, meu irmão, e atenção, aqui é a dureza da situação. O porquê, meu irmão, que a gente não pode relaxar frente à misericórdia de Deus? Porque os nossos atos cobram resultados aqui e agora. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Eu não tenho dúvida que Deus perdoou Davi, mas os atos de Davi trouxeram, desculpa, olha a palavra que forte, desgraça sobre a sua casa. Meu irmão, Deus perdoa, mas os seus atos podem continuar repercutindo sofrimento na tua vida por muito tempo. É por isso que a gente não relaxa sabendo que Deus é misericordioso. Porque vem comigo, meu irmão, minha irmã. Tem gente que pensa assim: tem ou não tem? Ah, Deus não é bom? Deus não é misericordioso? Se eu errar, Ele não me perdoa? Ah, então tá bom, eu erro e peço perdão, tá tudo certo. É assim mesmo? Não pode. Se errou, pediu perdão com o coração, Deus te perdoa, mas o seu ato vai repercutir na tua vida ainda. Nada que a gente planta de ruim frutifica com bem.
Plantou jabuticaba, vai colher jabuticaba. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a gente não conta com a misericórdia de Deus como aquele que conta, sabe? Como aquele que conta que, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho prestígio, eu tenho poder, então se eu fizer errado, o juiz vai me isentar, o advogado vai me defender, o empresário vai financiar minha multa. Cuidado, meu irmão, não vai nessa linha não. Deus é bom, mas Deus não está a seu serviço não, Deus está a serviço da santidade. Então, antes de pecar, para contar com a misericórdia de Deus, a gente evita o pecado, a gente vigia, a gente mata dentro de nós o que não presta, a gente olha para Davi e vê Davi dentro de nós e queima esse Davi antes que ele se manifeste. Está claro, amada igreja? Porque senão, mesmo que Deus te perdoe, ainda haverão resultados que você vai ter que lidar. E Davi vai ter que lidar com o resultado. E o mais terrível de todos os resultados: quem vai se virar contra ele? O filho dele. Quem vai estuprar dentro da casa dele? O filho dele. Quem vai ser estuprado? A filha dele. Mas antes de todos esses problemas, ele ainda vai viver uma dor profunda e aguda. Ele vai perder um outro filho. Meu irmão, leva a bênção para dentro da sua casa. Só bênção, só bênção, só bênção, meu irmão. Não leva nada ruim para dentro da sua casa, não. Não leva aquela mulher dos outros para dentro da sua casa. Não leva aquele homem dos outros para dentro da sua casa. Nem que seja no celular. Davi trouxe para dentro do palácio a mulher que não devia, a mulher dos outros. E o diabo, meu irmão, encontrou um quartinho para ele dentro daquela casa. E aí a gente chega nesse ponto da palavra, terminando de dizer tudo que Davi fez de errado. Agora nós vamos ver o que Davi fez de certo. Mesmo perante tanta desolação, nós vamos ver o raio de luz de Deus reacender na vida desse homem. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer no Espírito para você: ainda que você tenha errado, ainda que você não tenha matado esse Davi dentro de você na hora certa, e que os seus erros tenham cobrado de você na sua vida um preço, Deus está olhando por você. Ele há de te reerguer. Vamos olhar para Davi agora no aspecto positivo. 2 Samuel capítulo 12, verso 16. Acompanhe comigo, por favor. E buscou Davi a Deus pela criança. Pausa. Que criança é essa? Olha para mim. Batseba engravidou, certo? Não engravidou? Falei agora há pouco. A mulher de Urias. Davi casou com ela. Ela é viúva, a lei permite. E ela já veio o quê? Prenha, grávida. O filho é de Davi. Amém? Não era de Urias, lembra? Ele chamou Urias de volta para tentar, camuflar a gravidez. Ele falou: se Urias dormir com a mulher, vai achar que é filha dele, Mas não conseguiu, Então, ele trouxe e assumiu a criança. A criança nasce, mas nasce doentinha. Muito doente. E Davi, sentindo peso no ombro, busca a Deus. Ó Senhor, eu pequei, mas livre o meu filho. Tem misericórdia dessa criança. Por favor, eu sei que eu errei, eu não vou errar de novo. Quantas vezes que a gente já orou assim, meu irmão? Eu não vou errar de novo, mas por favor, livra a minha família dessa pena. Eu fico imaginando, Davi deve ter falado: me mata, não me mata, meu filho. Meu irmão, não faça nada que te leve a esse tipo de oração, tá bom? Vigia antes. A Davi está lá fazendo oração pelo filho dele. Ô meu irmão, quantas vezes
vezes Deus vai, estende a mão e resolve o problema, né? Mas nesse momento aqui, o pecado de Davi foi muito grave. Muito grave. Quanto maior é a tua posição, meu irmão, maior é a cobrança. Ele não era um camponês qualquer, ele era o rei de Israel. Tem coisa que Deus não pode fazer, meu irmão. A fronteira do mal Deus não pode passar. Davi ora pelo filho, continua. Jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Quantas vezes que Deus atendeu as orações de Davi, meu irmão? Até vale a pena depois a gente contar na Bíblia. É muita. Desde a época de Saul lá, como é que Deus salvou Davi? Davi está lá pedindo, contando que ele vai ser mais uma vez atendido. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Davi estava ali se consagrando, ele estava deprimido, ele estava orando, ele estava buscando, ele não queria de jeito nenhum que essa desgraça acontecesse. E sucedeu que ao 7º dia, então 7 dias Davi ficou desse jeito, sem comer, orando, prostrado no chão. Pelo que a Bíblia vai falar daqui a pouco, nem banho ele estava tomando. E no 7º dia, morreu a criança. Atenção, meu irmão, minha irmã, olha para mim. Então, pastor, Deus foi implacável? A culpa foi de quem? Ele foi de Deus? Era para essa criança estar na barriga, no ventre de Batseba, enquanto ela era casada com Urias? Essa pena é de Davi. Deus não atravessa a fronteira do mal para livrar. Nesse caso, Deus educa. E meu irmão tem a sabedoria de ser educado pelo exemplo dos outros, para que você não tenha que passar por isso. Davi, meu irmão, alguém duvida que Deus escutava Davi? Acabei de dizer, quantas orações Davi fez, impossíveis, e Deus foi lá e honrou ele. Mas agora, essa não dá. Deus não vai se macular por causa da gente. A criança morreu. E agora que a luz de Deus começa a brilhar de novo na vida de Davi. Olha os próximos atos. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Atenção, meu irmão, minha irmã. Davi impressionou todo mundo que estava perto dele. Porque Davi ficou definhando durante 7 dias. Orando, não fazia mais nada, não comia nada. E a criança morreu. Então os servos pensaram o seguinte: poxa, se enquanto a criança era viva e Davi tinha esperança, Davi estava tão mal, imagina se a gente falar com ele que a criança morreu. Davi vai morrer junto. Os servos estão pensando humanamente. Estão errados? Não, humanamente eles não estão pensando errado. Não. Ô, meu irmão, todos nós temos capacidade lógica de raciocínio, amém? Isso é lindo, isso é de Deus, amém? A gente pega 2 e 2 e já imagina que é 4, né? Porque é sempre assim. Perante Deus tudo é diferente. A lógica ainda existe, mas ela opera de maneira sobrenatural. Os céus falaram: Davi então vai morrer. A impressão deles não estava errada. Só que Davi ficou 7 dias orando, jejuando, se consagrando, pedindo perdão. Deus olhou por ele, não deu o que ele pediu, que era criança, mas deu a ele a força para se reerguer.
E aí vem o versículo 20, que é impressionante. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Amém? Está claro? Falar para ele, seu filho morreu. O que ele fez? Levantou, tomou banho, ungiu a cabeça, botou as roupas, foi no templo, adorou Deus. Amém? Não tinha templo, né? Foi lá, adorou a Deus. Amém? Foi para casa, sentou e comeu. E todo mundo olhando para ele, não estava entendendo. Como assim? Como assim? E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? Meu irmão, olha a luz de Davi, a luz de Deus brilhando em Davi aqui, meu irmão. E é isso que a gente tem que entender. Agora o lado bom, hein? O lado mal passou, agora olha o lado bom. Davi está dando bom testemunho. Esses servos humanamente não estão entendendo nada. Davi, sem falar ao nome de Deus, está pregando para esses caras. Por quê? Porque ele está mostrando algo que é sobrenatural. Um pai que até há pouco estava orando pela vida do filho, recebe a notícia que o filho morreu, ele se reergue e mostra força. O que está fazendo de Davi? O que está fazendo com que Davi tenha toda essa força? Felicidade pela morte do filho, sabemos que não é. O que está fazendo Davi se reerguer? Senão Deus. Ele ficou 7 dias orando. Deus não deu o que ele queria, mas deu a Davi o perdão. E abençoou Davi, e reergueu Davi, e deu a Davi a chance de fazer diferente. E aí Davi dá a lição, e disse ele: Davi, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor me compadecerá de mim e viva criança. Meu irmão, olha para mim. Davi agia sempre em relação a Deus, estão entendendo? Criança estava viva, o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus para que salve a criança. É assim que tem que ser o crente, meu irmão. Primeiro ele evita o pecado. Errou, desviou, vacilou, pede perdão. Ora, se arrepende, muda. Deus olha o seu esforço e te honra, às vezes não do jeito que você pediu, mas te honra. Então ele está dizendo: eu orei pela criança, enquanto podia orar. Porém, agora que é morta, por que jejuaria? Desculpa. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Tem propósito de jejuar? Não, a criança morreu. Poderei eu fazê-la mais voltar? Será que o meu jejum será suficiente para que a criança ressuscite? Nessas condições, não. Porque Deus não pode ressuscitar? Ele pode. Mas Davi já tinha entendido, né, meu irmão? Essa causa aqui não era para ele ganhar. Eu irei, olha que lindo agora. Poderia eu fazer ela voltar? Vamos voltar aqui, meu irmão? Atenção, ele fala: poderia eu orar até que ela voltasse? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu irei a ela, ela não voltará. Eu irei a ela, ela não voltará a mim. O que Davi mostra com isso? Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que Deus não deu para ele naquele momento o filho de volta. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que reserva um momento para o reencontro.
Ele sabe que a criança não vai passar por essa existência terrena, mas a alminha dela já está em algum ponto da história em que ele vai encontrar com o filho. Ele vai ter que viver mais alguns anos nessa terra, morrer e encontrar o filho dele. Porque Deus é bom, 100% bom, o tempo todo bom. Ele sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por mais que seja desalentador no momento, o futuro com Deus é magnífico. Ela não vai voltar para mim, a minha vontade não será feita. E eu vou me prostrar na presença de Deus e agradecer a Deus, porque eu sei que daqui a pouco eu estarei com meu filho. Está claro, meu irmão? Aí a luz de Deus volta e a gente vê de novo o coração de Deus aqui pulsando em Davi. Meu irmão, minha irmã, eu fico imaginando o tamanho da dor desse homem. Uma dor que só uma coisa podia aplacar: a fé. Às vezes nós erramos, meu irmão, mas a fé não pode deixar de arder. Enquanto nós podemos orar, a gente ora. Se não dá mais para orar por aquilo, a gente ora. Eu quero meu filho, não tenho meu filho. Deus, eu oro, eu te adoro, eu te agradeço, porque eu sei que o meu filho está lá na frente, eu vou encontrar com ele, porque o Senhor é bom. Se o Senhor me deu, não era para me tomar, apesar do meu pecado. Está claro, meu irmão, minha irmã? E aqui a ministração mais importante para a gente viver essa parte boa de Davi. De onde vem a fé? De onde vem a fé? Da palavra. O que desperta a fé em nós? A palavra de Deus, amém? Não é isso? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é assim? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos aqui essa intimidade com a palavra de Deus, a gente sabe como as coisas funcionam. E aí a fé, ela fica viva dentro de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia não diz nada que Davi conhecia essa passagem, amém? Mas eu vou trazer para o conhecimento de vocês. Talvez essa passagem tenha sido lida. Davi em algum momento passou por ela. Talvez essa passagem tenha ajudado Davi a ter esse entendimento. Talvez não, amém, irmão? Mas vai te ajudar. Você vai ter o entendimento de Davi através dessa palavra. Amém? Estão comigo? Volta lá para Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos mostra como Deus opera. Quando nós conhecemos a palavra, a fé se desperta dentro de nós, pois nós aprendemos como Deus age. Talvez Davi tenha lido essa passagem. Isso tenha ajudado ele a superar a perda do filho. Talvez não, amém? Mas ele conhecia a palavra de Deus. Talvez não tenha sido isso aqui que deu esse gatilho para Davi, mas vai ser o nosso gatilho na hora que a gente estiver enfrentando dificuldade. Jó traz uma lição espetacular sobre a bondade de Deus. Estão todos comigo? Vamos ler esse trechinho inicial aqui. Os três primeiros versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram, atenção, começa a contar comigo, tá? 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 7 filhos e 3 filhos. E era o seu gado de 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço,
de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Pausa. Amém? Estão comigo? Quem aqui conhece o livro de Jó, levanta a mão. Deixa eu ver, quero ver. Amém. Então tem alguns aí que não levantaram a mão. Então eu vou falar, irmão, o senhor coloca aqui. Se só esticou, não conectou. Meu irmão, olha só, Jó, vem comigo. Jó é um homem justo. Versículo 1 fala, né? Vamos voltar aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Era um homem bom, certo? Ele era temente a Deus, ele orava, ele se consagrava, a Bíblia vai falando, ele fazia ofertas, jejum pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa que Deus olhava com bons olhos. Amém? Diz a Bíblia então que um dia o diabo fez um desafio. Atenção, esse livro é poético, amém? Então esquece não fica pensando nos fatos, olha os símbolos, amém? O diabo então vai a Deus e diz o seguinte: Deus fala para o diabo: você viu aí na terra tem o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é bom, ele é honesto, ele é justo. E o diabo então falou: mas é claro, né, Senhor Deus? O Senhor dá tudo para ele, aí é fácil ele ser bom. E aí então Deus permite que o diabo inflija mal sobre Jó, amém? Para que Jó então, veja bem, do ponto de vista do diabo viesse a pecar, e do ponto de vista de Deus ele viesse a quê? A perseverar, amém? Meu irmão, isso aqui é um livro poético, amém? Esquece essa de que Deus conversa com o diabo, não é isso que você precisa pegar. Olha para o que o livro está nos mostrando simbolicamente. A pessoa, olha para mim, meu irmão, presta atenção nisso aqui, que esse ensino é fundamental. O que ele está dizendo simbolicamente? Quando Deus está com a mão sobre a pessoa, o diabo tenta e não chega nela. Mas se Deus tira a mão, o diabo age. E age como? Mata, rouba, destrói. Deus vem trazer vida e vida com abundância, que é o término do livro de Jó. Quando Deus está com a mão estendida sobre Jó, nada acontece com Jó, porque ele é justo, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente. Mas aqui o símbolo do livro diz o seguinte: em um dado momento Deus retira a mão sobre Jó, e o diabo age na vida dele, e faz com que a vida dele seja como foi a de Davi naquele instante, uma desgraça. Eu não vou continuar lendo, meu irmão, senão a gente vai muito longe. Mas já, depois você continua lendo em casa, o capítulo 1 de Jó. Acontece que Jó perde tudo. Vocês estão comigo ou alguém não entendeu uma parte? Está claro? Jó perde tudo. Jó perde tudo. Ele perde então o quê? Olha comigo, meu irmão, minha irmã, olha para mim, tem que prestar atenção, vamos lá. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos meninos, homens, 3 filhas meninas, mulheres. Ok? Guardou? 7 filhos, 3 filhas. O que ele possuía antes de Deus tirar a mão? 7.000 ovelhas, estão acompanhando aí? 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Amém? E muita gente trabalhando para ele. Então tinha 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Amém? Muito bem. O livro de Jó então continua, não é a pregação de hoje, até o momento em que Jó reconhece a grandeza de Deus, e Deus então vai e livra Jó do jugo do diabo. Amém? Está claro? Nós não vamos hoje estudar o livro de Jó, só fica com essa palavra aqui. Depois você lê o livro de Jó, vale a pena, amém? Então nós somos transportados para o último capítulo do livro de Jó. Acompanha comigo, pega a sua Bíblia e abre, por favor. Capítulo 42, verso 10. Então vamos lá. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, estava sob a proteção do pai.
Um dia o diabo vai até Deus, é símbolo, não pense que isso aqui aconteceu desse jeito, é símbolo, simbólico, lembra? Olha lá, o Salmo fala, por exemplo, o Senhor é meu pastor. Deus é pastor? Não, é um símbolo, ok? Leva pastos verdejantes e águas tranquilas. O que é símbolo de paz, amém? Então é um símbolo. O diabo vai até Deus e desafia Deus. Deus então aceita o desafio, tira a mão sobre Jó. O diabo vem e inflige mal a ele. Mata os 7 filhos. Mata as 3 filhas. E destrói todos os bens de Jó, de maneira que ele perde as juntas de boi, perde as jumentas, perde os camelos, perde as ovelhas, perde tudo. É a obra do diabo na vida de Jó. Então passa todo o livro, depois você lê, e no final Jó se prostra na presença de Deus, reconhece a grandeza de Deus, se entrega totalmente a Deus. E Deus então, na sua infinita misericórdia, olha aqui, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, atenção, igreja, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém? Estamos no último capítulo de Jó, na reta final do livro, fazendo uma conexão com o início. Antes Jó tinha uma determinada quantidade de bens, tinha uma determinada quantidade de filhos. Deus então retira o cativeiro de Jó, amém? Tira o diabo da vida de Jó e estende a mão sobre ele de novo e volta a proteger. E nesse momento Deus restitui a Jó o dobro do que ele tinha. Está claro isso na Bíblia ou não está? Talvez Davi tenha lido essa passagem e por isso ele se ergueu. Onde você está querendo chegar, pastor? Vamos lá. Estão comigo? Preparados? Vamos lá. Versículo 13. Versículo 12. Olha aqui. E abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve atenção. Quantas ovelhas ele tinha lá no primeiro capítulo? 7.000. Quanto que Deus deu para ele? 14.000. Não é o dobro? 7 vezes 2, 14. Quantos camelos ele tinha no primeiro capítulo? 3.000 e 6.000 camelos. Quantas juntas de boi que ele tinha? 500 e 1.000 juntas de boi. Quantas mil jumentas ele tinha? Nenhuma mil, ele tinha 500 jumentas. Agora ele ganhou 1.000 jumentas. Deus deu o dobro, não deu? Dobrou? A palavra de Deus falou que dobrou. Mas olha que enigmático. Versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Mas não era o dobro? Não era o dobro? Ué, mas ele não tinha 7 filhos e 3 filhas no início? Qual é a matemática aqui? Eu não estou entendendo. Não era para ele ter 14 filhos e 6 filhas? Ora, mas Deus então ele errou na matemática? Ele falou que era o dobro? Deus não errou não, meu irmão. Você que não sabe contar com os olhos de Deus. Quando um filho morre, você não perde o seu filho. Quando seu filho para de respirar e é descido à sepultura, ele não deixou de existir. Ele continua sendo seu filho. E ele está lá na frente, no ponto do tempo, te esperando. Deus de fato deu o dobro para Jó. Ele já tinha dado 7, deu mais 7. Ele já tinha dado 3 meninas, deu mais 3 meninas. Jó agora tem 14 filhos e 6 filhas. 7 filhos estão na glória, 3 filhas estão na glória, 7 filhos estão com ele, 3 filhos estão com ele. Talvez Davi tenha lido essa passagem quando ele ungiu a cabeça e percebeu que o filho dele não viria mais para ele, mas ele iria ter o filho. Amém? A fé de para ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aquela salva de palmas do nosso Deus maravilhoso.
desse lado. Como é que a ovelha faz? Ai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Deixa a vovó ver, mostra. Traz, deixa eu ver. Como ficou bonito. O cavalo. O cavalo. Coco. Ai, o coco. Vem aqui, vem aqui. Senta aqui, peraí. Senta aqui, vem aqui. Você vai deixar cair, vem cá.